Código Feminino. Verdades que ninguém te contou sobre o dinheiro, imagem e sucesso. E hoje, no marketing. Hoje eu estou aqui com a Isa Garzo, formada em publicidade e gestão de evento há quase uma década. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Isa, e você aí da sua casa, hoje a gente vai se aprofundar no tema do marketing. Aonde realmente o tal do marketing começa? Quando eu contrato uma equipe ou uma pessoa, aonde será que inicia aquele trabalho que eu contratei? É na hora que entrega os posts, na hora que entrega os reels? Que momento exato inicia? Já vamos começar por aí, para ter um norte, para as pessoas entenderem lá de casa. O marketing é estratégia, não é descontrolado ou um post bonito, tá? E aqui ainda a gente está entrando na questão do digital, mas o marketing começa muito antes. Ele começa lá dentro da empresa, no atendimento. Exatamente. Então, vamos lá, Isa. Onde começa? Onde é realmente o 01 ali, vamos iniciar? É simples. Do começo. Eu falo que desde o primeiro momento que a gente entra em contato com a empresa, na primeira reunião, a gente já começa a fazer o trabalho mesmo de marketing, de estudo, de pesquisa. Então, eu entendo que muitas vezes, muitas empresas pensam que contratando um profissional de marketing, contratando uma agência, ela já vai ter tudo ali na hora. Fechou hoje, amanhã já está rolando as postagens nas redes sociais. Mas não funciona assim. É tudo feito com calma justamente para que não tenha erro. Né? Então, ali no começo, as reuniões são extremamente importantes. Exatamente. Já começa ali naquela reunião que a gente fala que é de clareza, para entender o que o cliente quer realmente passar com aquela imagem da empresa. Exato. Porque quando vamos conversar, eu trabalho no posicionamento, né, da imagem ali no digital. Então, quando eu chego para conversar, eu preciso entender o que ela está querendo. Porque, às vezes, o que ela quer, aonde ela está, há uma lacuna que a gente precisa trabalhar e a pessoa não tem essa noção. Ela acha que é só comprar uma roupa, colocar, eu achei essa roupa linda, coloquei, pronto, deu certo. Não, você está sustentando essa roupa? Você está confortável com ela? Na hora que você for tirar as suas fotos, gravar o seu vídeo, você vai estar confortável ou você vai estar aqui, vai estar ali, vai estar ali? E tudo tem que conversar, né? Você falou sobre roupa e isso também faz parte, né, do marketing ali. Exatamente. Então, dentro da pesquisa do cliente, a gente entender o que ela gostaria de passar para o público dela e qual é o público dela, porque aí já muda tudo, né? Então, a partir dali, de uma pesquisa, a gente vai entender como ela deve se posicionar, como ela deve se vestir, como ela deve falar e por aí vai. Exatamente. Quando falamos em entender o público, entender o nicho que aquela pessoa conversa. E o mais importante na hora de fazer a estratégia, que às vezes o marketing peca, sabe aonde? E não explicar para o cliente que o material que vai ser feito não é atrativo para a empresa em si, mas aquele nicho que a gente escolheu daquele cliente ideal. O que ele está procurando. É mais um erro que eu vejo bastante acontecer, da marca pegar aquele conteúdo que está só dentro da cabeça dele e achar que vai funcionar, né? Então, eu consumo isso daqui, então eu sei que vai ser bom para o meu cliente. Eu vi este conteúdo de uma outra empresa, de uma outra marca. Eu achei legal, quero trazer eu quero trazer, mas não é bem assim. Porque você tem que seguir a sua estratégia, entender o seu cliente para ver se aquele material, aquele conteúdo vai se adaptar. Vai mudando as estratégias ao longo do caminho. Porque eu quero crescer com seguidores. Ok, de repente, mas os seguidores não estão comprando. Mas o material não era de venda. Aonde foi que eu falei que esse material que a gente fez dentro da sua estratégia era para vender? Acha que qualquer material vende. Contrata, vamos entrar já nas influenciadoras logo de cara. Vamos trazer a polêmica. Aí vamos lá, porque eu trabalhei muito como influenciadora, eu trabalho até hoje. Então,
digamos que eu tô do outro lado da moeda. O cliente chega pra mim, eu quero que você fale do meu produto e tal. Aí eu pergunto, o que você quer que eu fale do seu produto, do seu serviço? Eu quero que você fale isso. Ok, mas eu preciso entender, provar, vestir. Não dá. Ué, eu não trabalho nessa linha, eu preciso entender. Mas eu queria que você... Não, eu não faço. Ok. Aí achou, ou eu fui lá e fiz. Aí fala pra influenciadora, faz aí que dá certo. E depois ela e cobra, não vendeu. Mas influencer é pra vender? Não. É só um meio. Mas eu entendo que tem muitas empresas que não sabem como funciona um trabalho de marketing de influência, como as influenciadoras trabalham. E também tem muitas influenciadoras que não sabem, acompanham aí as outras, não estuda, que é um principal, ainda mais hoje em dia com as novas leis, né, que saíram para influenciadoras. Eu costumo dizer, não só as leis, que a gente vai abordar isso aí também, mas eu costumo dizer que o Instagram não gosta de facilitar a nossa vida. Quando ele quando ele olha e fala assim, vocês entenderam? Peraí que vocês não entenderam não, que eu vou mudar. Aí muda tudo. Então, o que valia ano passado, por exemplo, nunca apague os seus stories, deixa ali para as pessoas verem como foi seu dia anterior, para depois começar hoje. Hoje já não se vale mais. Então, a partir do momento que você posta o seu primeiro story do dia, você tem que arquivar os de ontem. Por quê? Reflete nas visualizações. Só que aí eu fiz um story ontem para uma empresa, eu falei que era 24 horas. Então, tudo isso tem que ser tratado na abordagem dentro da estratégia. E quem faz essa estratégia? Somos nós. O marketing. Exatamente. Exatamente. O marketing, ele se aprofunda. E influenciadores, não é só, eu vou aqui bonitinho, vou começar a trabalhar, não vou estudar técnica. Influenciador é um meio, é de divulgação. Mas se ele entende, ele estudou, sabe o gatilho de venda, ele pode, sim, fazer gatilhos materiais voltados para venda também, o que amplia o ciclo ali da divulgação, mas que lá no atendente, na sua empresa, se o seu atendimento for péssimo, você pode gastar o tanto que você quiser com o marketing, com influenciadores, a estratégia melhor do mundo. Se lá, o seu atendente, a pessoa que está na cara da sua empresa, dando bom dia, boa tarde, boa noite para os seus clientes, tiver com essa cara aqui, seu lucro vai ser zero. Sua empresa vai fechar. E a empresa também precisa entender que nem todo influenciador vai funcionar para a marca dele. Exato. Por isso que precisa ter um estudo para entender quem você coloca à frente ali da sua marca. E exatamente, a empresa precisa de um comercial, precisa ter um bom atendimento, porque independente se é marketing de influência, se é tráfego pago ou qualquer outra estratégia, se não tiver um bom atendimento, não vai converter. Exato. Tem diversas empresas pós-pandemia que cresceram de forma gigantesca ali no digital, porque durante a pandemia a sacada era as lives, empresas fechadas, até quem tinha reserva de emergência que era para 6 meses, mas a pandemia durou 2 anos, abre, fecha. Sim. O cliente falou assim, para que eu vou lá, eu vou comprar por aqui pela internet. E aí as lives, boom, estourou. Explodiram. Como fazer, que jeito fazer, no começo tudo funcionava, ligou, vendia. Hoje já não, as lives funcionam, porém com técnica, porque se você ficar 2, 3 horas ali, você vai conseguir vender? Você vai. Mas o lucro, talvez, que você teria dentro de uma live com técnica, com certeza vai ser menor. É a parte legal e a parte difícil de trabalhar com as redes sociais é exatamente essa, né? Da gente entender qual que é o momento. Então, durante a pandemia, era o momento de realizar lives, era um momento de ter esse contato ali no digital. E acabou a pandemia, algumas coisas continuaram, porque outras as pessoas não. foram escalonando, falando, tá legal isso aqui, ganhei muito, mas agora mudou, mas eu não quero perder, vou continuar. Então, ela foi se aprofundando ali e foi entendendo. Mas quando falamos de empresa, a gente não consegue ter um comercial, uma pessoa específica. E aí a gente entra onde? No social media. A gente não confunda. Social media não é o marketing da sua empresa. A pessoa que trabalha como social media, ela não é teu marketing.
social media não é o teu marketing. Social media é necessário, E uma licença. mas ele não é o teu marketing. Uma licença para falar uma frase de uma pessoa muito querida também, que é social media não é pet. Não. Porque as empresas confundem um pouco. Eu quero um social media, mas eu quero ele aqui dentro da minha empresa. Ok, então você vai pagar pra ele largar, né? Porque, tipo assim, eu tô como social media, tenho 10 empresas no valor X. Então, se você me quer exclusiva lá dentro, você vai pagar mais do que esse valor X. Não, eu queria por um salário mínimo. Não. Como ninguém quer trabalhar. Gente, me poupa também, né? Falta valorização um pouco. Falta valorização, falta até porque nessa questão do social media se destaca mais quem aprende técnicas de gravação, quem aprende a fazer os roteiros, porque isso sim o social media pode fazer. O social media pode entender de estratégias de postagem? Deve, mas é uma obrigação dele? Depende, você contratou ele para ele fazer material todo mês ou você todo mês renova? Tem diferença. Exemplo, eu contratei ele durante um ano, então durante um ano ele vai fazer material para minha empresa. Então ele tem que saber estratégia, ele tem que ter um plano, um mapeamento de postagem. Agora, todo mês eu vou lá e falo, hoje, esse mês eu vou renovar. Esse mês de novo. Então, se ele fizer um mapeamento para você de um ano, aí chega lá no terceiro mês, você cancelar, foi um serviço que foi em vão. Exatamente. E é nesses detalhes que a gente ganha, né, Isa, por ser autônoma. Então, fazer mapeamento leva tempo, conhecimento e dinheiro nosso. Não é, faz aí que é fácil. É fácil, faz você na sua casa. Igual as pessoas falam, é um videozinho, né? Eu tô revoltada rapidinho. Super simples. Hoje eu tô revoltadíssima. Quando entra no marketing, que a gente vai abrangendo, vai pegando dúvidas, as pessoas ainda não entendem o que realmente é o marketing, não entendem o que é um social media, o que é uma influenciadora. Aqui em Prudente, principalmente, quando eu comecei como influenciadora, gente do céu, foi muito difícil as pessoas entenderem a forma que eu trabalho, que a outra trabalha, mas não influencia diretamente em mim. Mas quebrar essa primeira objeção, eu trabalho dessa forma. Então, mas eu não vi vendas. Mas vendas, novamente, é o seu atendente, é o seu vendedor. Eu coloquei, agora um caso bem específico meu. Eu fiz uma divulgação para uma empresa grande de Prudente, tá, gente? Me chamaram, falaram, eu queria você como aluna, papapá. Passou um tempo, eu vi uma oportunidade, que eu não vou dar detalhes, senão vão entender. E aí eu bati na porta, eu falei, olha, agora eu vi essa oportunidade, eu queria que essa oportunidade viesse para mim. E fui lá, apresentei, negociar. Começou a falar em termologias, ninguém é obrigado a saber termo de nada. De nada. Você não é obrigado. O médico, por se atender, ele é obrigado a saber, mas na hora dele te falar, na verdade, ele não pode falar, porque você não é obrigado a saber termologia. Então, a pessoa queria se apresentar muito culta. Ela anotou todas as informações que eu dei do que eu faria em troca, não fechamos negociação, mas pediu para mim fazer um teste. Faz 2 reels de divulgação aí, vamos ver quantas pessoas você consegue captar para nós. Nossa. E eu fiz contente, linda e bela, captei. Em 30 dias eu captei 7. Só que dessas 7, 2 eram empresas grandes. Uma era 5, para uma empresa de 5 que ia fechar, e a outra também era 4 ou 5. Então, assim, olha como multiplicou. Só que não se engane, quando a gente trabalha com a rede social e você tem os seus seguidores, aquelas pessoas bem próximas, elas te passam o feedback. E eles me passaram o feedback. Olha, eu bati lá na porta, falei, mas até agora nada. Então, quando chegou a reunião de alinhamento, não só veio 2. Acontece muito. Aí eu falei assim, não, pode anotar aí, fulano. Acabou que não evoluímos, porque ficou nesse disco e me disse, eu falei assim, quando já começa na negociação, no mostrar, o disco que me disse, mesmo você apresentando dados, eu já preferia recuar. Depois eu fiquei sabendo que essas 2 empresas fecharam, mas não informaram. Aqui em Prudente, por ser uma cidade pequena, de interior, ainda tem muitas empresas que não entendem o marketing, a importância de ter
o marketing dentro da empresa. E acontecem essas coisas, né? Principalmente com as influenciadoras. Hoje está crescendo o número de influenciadoras aqui, que fazem trabalhos não só aqui, mas para fora também, empresas maiores. Mas realmente aqui local acontece muito, porque é o que a gente falou, né? As empresas não estão preparadas para entender o processo e entender até como controlar esses leads, essas pessoas que vieram através das influenciadoras. Exatamente. O lead que vem da influenciadora que não faz o tráfego pago, a gente chama de leads orgânicos. Que é aquele tete a tete, aquele bate-bola, aquela indicação. É lead orgânico. E ele é um lead muito bom. Só que na hora que o atendente vai atender, ou o vendedor vai atender, ele tem que saber vender o seu produto. Exatamente. Ele tem que saber vender o seu serviço. Eu posso falar o que for, mas na hora que a pessoa vai lá com o dinheiro dela, fala, vou comprar, chega lá, for uma atendida, a outra tá assim. Isso é marketing, gente. Aí me bota... Tudo influencia. Tudo influencia. Outras coisas que a gente já viu é excelentes vendedores estarem em outros locais e não para venda. Aí, pessoas que trabalham com o público, gostam de atender o público, tá em outro setor, nada a ver. Aí vocês vão lá e cobram onde? O marketing. Não, mas o marketing tem que subir no faturamento. Tá, mas a gente fez toda a estratégia. Por que você tirou tal vendedor daqui? Ou pior, né? Nem melhor, é pior. Quando a gente chega com dados ali do lead orgânico, do lead do tráfego pago, chega e fala assim, olha, era tipo 50... Porque tem, gente, empresa, 50 vendas fechadas, a pessoa só ia passar o cartãozinho. Chegou aqui, seu vendedor virou as costas. Entendeu? Aí não fez isso. Então vamos pegar os leads. Dica de ouro. Fez tráfego pago. Contratou a influenciadora. Veio aqueles leads orgânicos, todos aqueles leads de tráfego pago. Não fechou venda, ninguém quis saber, vai verificar. Mas como? Por quê? E o porquê? Como? Pega o primeiro lead, os 10 primeiros, escolhe um. Vai lá no meio, vamos supor, deu 100 leads. Pega os 10 primeiros, escolhe um. Pega ali entre 50 e 60, escolhe um. E de 90 a 100, escolhe um. E vai atender. Aí você vai ter uma média, mais ou menos, de como que foi a qualidade desses leads. Aí você vai entender onde está o furo na tua empresa. Se está no marketing, se está no tráfego pago, mas 80%, filha, está no seu atendimento. Se tiver ruim, é no seu atendimento. Porque uns 90% ali dos clientes que a gente tem que fez esse teste, era no atendimento. Os outros 10, sim, 5... porque é testar, né? Tem que testar. O marketing é muito testar a estratégia. Então, teve ali uns 5% que foi tráfego pago, propaganda não era para aquele nicho, para aquela região. Então, a gente vai adaptando. E os outros 5% diversos. Mas, mais de 80% específico era atendimento. E os outros 10%? Empresário que não aprova material. Ai, gente, isso é um caso muito real. Mas as empresas precisam entender que é tudo interligado. O marketing Exato. é interligado com o seu atendimento, que é interligado com a sua fachada. Então, assim, tudo é interligado, tudo tem que funcionar. As reuniões são importantes, as reuniões de alinhamento são extremamente importantes para que tudo saia conforme planejado, desde lá da estratégia. Então, acontece das empresas não aprovarem conteúdo, atrasarem conteúdo. Aí acha que porque atrasou conteúdo, chegou a data de pagamento, eu não vou pagar, porque eu não recebi o conteúdo. Eu estava aqui, te cobrei material, tá lá, você não aprovou. Você vai pagar sim. Larga de ser besta, jogar seu dinheiro no rio, vamos dizer assim, e paga logo e aprova quando tiver. Essa falta de importância com o profissional ali, né, de passar todas as informações que estão acontecendo dentro da empresa, as ações que elas pretendem fazer, né, que vai fazer com que o resultado realmente venha. Porque tem que estar realmente tudo interligado e as pessoas não dão esse valor. Então, acha que o marketing funciona sozinho, é lá só um post e acabou. Eu preciso aqui fazer uma ação offline e acabou. E não é assim que funciona, né? Exatamente. Estamos a menos de 10 dias da data, a segunda data, a primeira, né?
É a primeira que mais vende do ano, o Dia das Mães. O Dia das Mães. Não é a segunda, a primeira é o Dia dos Namorados. A segunda que mais vende. Porque mãe você só tem uma, no máximo duas. Namorados você tem um monte, né? E os conteúdos de influência já começaram a aparecer? Tenho Exato. certeza. Vamos entrar nessa polêmica. Eu escutei assim, eu não vou contratar o serviço seu de influencer agora, eu vou esperar chegar a data da campanha. Exemplo, a pessoa vai fazer uma campanha para o dia, vamos por aí, das mães mesmo. Por que eu vou esperar chegar a campanha? Se eu olhar para uma influenciadora e falar, vou esperar chegar a campanha para gravar material com você está jogando dinheiro fora de novo. Quando? Entendeu? Porque quando estiver acontecendo a campanha, estiver perto do Dia das Mães, seria o seu maior pico. Então, você começa com a influencer antes, porque você consegue fazer com calma, agendar, fazer a estratégia. E quando chegar a campanha, você está ali já com o material dela e vai rolando outros. Vai costurando as estratégias. Aí chega no meio da campanha, quer soltar tudo e falar, não deu o lucro que eu esperava. Na semana, no Dia das Mães, procurando influenciadora. Não é assim que funciona. Tem que estar tudo planejado. Por isso que é importante ter um marketing dentro da sua empresa, que vai pensar para você com antecedência para que você não perca a data mais importante do mês de venda. Exatamente. E o mais importante que isso é seguir o que o seu marketing está falando. Por favor. Se você contratou aquela equipe, aquele profissional, é porque no momento de estar contratando, direcionando o seu dinheiro, você confiou. Você confiou. Eu acho que essa é a palavra, Maísa. Então, confiança. Porque ao longo dos meses que é pra você relaxar, você fica... mas... É sempre assim. O sempre vem seguido do mais. Eu acho. Quem acha, não acha nada. Não acha nada. Já que pagou pra gente, deixa a gente fazer o serviço. Exatamente. Tudo bem, querer remanejar alguma coisa, aparecer um evento extra, a gente vai se adaptando. O marketing é a área que você vai mais se adaptar. É a área que vai mais a trazer as coisas e aumentar ali o seu engajamento, o seu faturamento, tá? Quando entramos em rede social, tem várias questões, faturamento, estratégia, engajamento, seguidores. Nem sempre o número grande de seguidores na rede social significa qualidade, às vezes é só quantidade, e muito menos venda. Não comprem seguidores. Não. Não, gente, vai comprar números. Seguidores, exclua o seu Instagram e vai lá pra beira da outra cachoeira coisa. ficar um mês. Vai ser mais viável, porque na hora que você comprar seguidores daquela conta, você praticamente matou ela. As pessoas estão muito preocupadas com o número. Eu entendo que, tendo seguidores no seu Instagram, as pessoas vão dar mais importância, mas não é assim. Não é pra ser assim. Aí você compra seguidores, na hora que a gente vai medir aquele lead orgânico, aquela influenciadora de 2.000, trouxe uma porcentagem de lead orgânico maior do que aquela de 40. Por isso as empresas estão buscando nano-influenciadores, que são influenciadores pequenos, regionais. com menos números, regionais, mas que têm qualidade, que têm um engajamento lá em cima. E que são próximos ali do seu público, né? Um público real. Exatamente. Agora vamos se aprofundar um pouquinho mais nessa questão do código feminino. Vamos trazer algumas perguntas polêmicas. Adoro polêmicas. Adoro. Vamos lá. A mulher precisa escolher entre o sucesso e a família, Isa? O que você acha? Só para vocês entenderem que a gente estamos a menos de 10 dias do Dia das Mães e foi lançado há pouco tempo o filme Diabo Veste Prada 2, onde aborda muito isso, onde a Miranda fala que as pessoas precisam entender o preço que ela pagou para estar onde está, porque ela não viu as filhas dela crescer, porque ela ama trabalhar. Então, o marketing, ainda mais o autônomo, ele não tem hora para começar e nem hora para terminar, o cliente está todo momento achando, não paga por exclusividade, mas às vezes quer uma exclusividade. E a gente dá, né, de certa forma, esse espaço, duramos que o cliente se sinta única, porque esse é o segredo, o seu cliente tem que se sentir que ele é único com você, porque ali você entregou qualidade para ele, não quantidade. Quantidade é bom se esse for o objetivo dele. Então, Exatamente. A mulher precisa, quando falamos da mulher em si, dado todo o ecossistema que temos na questão da mulher, ela precisa escolher, será que entre a família e o sucesso?
Maísa, respondendo a sua pergunta, eu acredito que não precisou escolher entre o sucesso e família, até porque a gente pode levar a família junto com a gente e deve, por favor. Mas eu entendo que não funciona para todo mundo, né? A gente precisa entender que, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que ainda está em crescimento e eu preciso exatamente o que você falou. Eu demando muito tempo ali, né? Me dedico muito ao meu trabalho, às vezes deixo de fazer algum compromisso em família, mas sempre que possível eu me organizo para que eu esteja presente, né, ali, porque a gente não pode esquecer a família é o nosso pilar. Exatamente. Senão nós ficamos doentes. E não é aí que funciona, não é assim que funciona. No caso do filme, que você citou a referência do Diabo Veste Prada, uma cena que me marcou muito foi justamente quando ela fala isso, né, que ela deixou a família, os filhos para trás, e ela sabe o peso daquilo. Então, assim, foi necessário para ela, na cabeça dela, foi necessário pro processo dela. Dentro da estratégia que ela tinha. Da estratégia que ela tinha. Ela sabia o preço que teria que pagar. E ela está pagando o preço. Ela sente falta, ela sentiu falta de tudo isso. Por isso que eu falo que devemos sim ficar com a nossa família, mas eu entendo que em alguns casos não sejam possíveis. Exatamente. Depende muito da estratégia a longo, médio, curto prazo que essa mulher quer. Eu, como mãe, quando a gente entra aqui na outra questão sobre a maternidade, ela atrapalha ou fortalece os negócios, eu, como mãe, eu falo, depende do dia, do momento, que idade que a sua criança tá. Eu tô com uma criança recém-parida no braço, preciso trabalhar. Vai atrapalhar, gente. A criança vai mamar em menos de 2, 3 horas, você vai ter que estar com ela ali no peito, na mamadeira. Você não vai conseguir. E outra, você não quer responder cliente nesse momento, que você tá toda frágil, descabelado, e o cliente dando piti. Você não quer. Mas em outro momento, quando a sua criança já cresce um pouco, você consegue equilibrar, você consegue trazer esse cliente para mais perto de você. E o cliente também não quer a sua criança birrenta, chorando, na cabeça dele na hora que você vai fazer um atendimento. Então, assim, depende. Mas tudo na vida são escolhas, estratégias e pausa. Então, a mulher, quando ela engravida, ela já sabe que ela vai passar por puerpério, ela sabe que ela vai ter que dar uma frear ali um pouquinho, ou se ela tiver uma condição financeira muito grande, ela vai contratar uma equipe inteira para ela, que vai dar uma aliviada nesse momento, porque tem coisa que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra a sua recuperação, o dinheiro não compra se você, eu posso escolher ou não parto normal. Não, parto normal quem escolhe é a sua criança dentro da barriga. A cesárea, sim, mas assim, o dinheiro não compra isso. O dinheiro não compra saúde. Saúde mental. Exatamente. Saúde física, mental, qualidade de vida, ele te proporciona. E compra, porque entre chorar aqui e chorar em Paris, eu prefiro chorar lá. Né? Vamos combinar. Adorei. Vamos combinar. Vai. Adorei. Vem falar pra mim, dinheiro não é importante. Dinheiro é, sim, importante, sim. Quero um monte na minha conta. Por favor, manda. Eu quero um monte, eu nem quero pouco, eu quero muito. Porque se eu tiver muito dinheiro, Senhor. eu tenho a segurança para pagar os meus boletos, para investir, para captar clientes, para levar mais qualidade, trocar equipamento e, claro, dar uma estabilidade financeira para minha família, pagar a faculdade das minhas filhas tranquila. É lindo. Eu acho lindo quando isso é uma capacidade do marketing que eu vou falar agora, que é maravilhosa, mas ao mesmo tempo é meio bizarro. Me conta. Romantizar os desafios, a jornada do herói. É lindo você ver uma pessoa, eu adoro trabalhar conexões e adoro trazer esse romance, mas eu tomo esse cuidado. Quando você pega uma história onde a pessoa trabalhou por 20 anos em 3, 4 serviços, conseguiu formar os filhos, conseguiu comprar a sua casa própria sozinha, é linda, mas a qualidade de vida foi na onde? Entendeu? Então, se a pessoa tivesse uma segurança maior financeiramente, ela não teria trabalhado em 3 serviços. Eu mesma estudei, trabalhei, tudo assim, tudo ao mesmo tempo. E falando sobre isso dentro ali de conteúdo nas redes sociais, realmente, né,
essa jornada ali, a gente tem que pensar como a gente olha para isso. Mas eu entendo que hoje também a internet, ela está sendo voltada ali para um conteúdo mais real, um conteúdo mais humano, né? E as pessoas, por mais... Eu gosto de ver, né? A pessoa postando ali o crescimento dela e tudo mais. Melhor do que quando nós vemos aquela fantasia toda, aquela pessoa perfeita. Aí quando você conhece... Você fala, não é isso. Por isso que vem aquela frase, não conheça seus ídolos. Hoje, eu já falaria, conheça seus ídolos sim, minha filha. Vai lá conhecer seus ídolos, porque às vezes você tá aqui no celular falando, nossa, como a minha vida não é boa. Na hora que você olha para a realidade do seu ídolo, que você tá lendo, você fala, não Por é isso real. que cada um tem que seguir o seu caminho. Eu gosto muito de bater nessa tecla que a internet tá aí, ela tem muita coisa, mas independente do que você vê na internet, siga o seu caminho, como influenciadora, como profissional do marketing, empresa. Você vai olhar as pessoas, vai se basear, vai pegar referência, mas o seu caminho é o seu caminho. Exatamente, a sua essência, o seu código. Você tem que seguir o seu código, a sua essência. Porque agora estamos numa era onde o pessoal acha que o marketing é o puro glamour e o dinheiro e todo mundo entra achando que é o expert. Cadê, gente? Então, expert ali, todo mundo tem um curso para vender, todo mundo tem um workshop é legal, faz a questão financeira, mas aí você não é um expert. É uma palavra bonita? Tá banalizada? Tá. E muito. E eu tô sentindo que o marketing também está entrando nessa era aí de banalizar, de achar que tudo qualquer coisa é o marketing. E a inteligência artificial, Maísa? Eu já ia falar isso. Vamos largar esse script, porque a gente fez um roteiro aqui, eu ia falar. Já que nós entrou na IA, vamos lá. Gente, a IA não vai roubar seu serviço. Não. Tá? E se for roubar, tô esperando. Nossa, como eu quero treinar uma IA para ela fazer tudo sozinha e eu receber o dinheiro. Gente, se o dia essa IA aparecer no mundo, eu pago o valor que for. Não, mas ela tem que fazer tudo, tá? Desde o roteiro, conversar com o cliente, postar tudo. Eu não tenho que só ir lá e falar bom dia, boa tarde, pessoalmente pro cliente, se eu quiser, e nem falar de serviço, porque ela falou. Porque ela não vai. Pelo amor de Deus, onde o povo tirou que a IA... Ela pode ser que ela vá dominar o mundo, porque o ser humano tá ficando preguiçoso e não quer aprender e não quer fazer. E ela foi feita para isso também, né? Você é da época ali dos anos 90, né, Isa? Vamos. Não precisava Não, vamos entrar sim. Como é que vocês acham que a gente estudava antes da IA? Gente. Fala pra mim. Fala. Não, eu tenho uma colaboradora, né? E na época que ela fazia estágio pra gente, eu perguntei, né, como que estava indo, né, os trabalhos, a faculdade e tudo mais. E ela, não, tá tranquilo, hoje eu fiz eu tô fazendo a parte de conclusão de curso com o ChatGPT. Aí eu, oi? Eu entendo. Modernidade, gente, eu não quero ficar ultrapassada. Mas, realmente, na nossa época, não tinha isso. Não tinha ChatGPT. A IA que a gente tinha mais livros. Perto. Não, a IA, vai, dinossauro, vai. A IA que a gente teve durante um tempo, que foi a primeira IA que todo mundo podia alterar, era o Wikipedia. Gente, a pessoa que fazia o trabalho, de acordo com aquilo, o professor já dava 0. Porque todo mundo podia editar o que estava escrito lá. Você pensa assim, você vai fazer uma pergunta para a IA hoje, seja qual for que você usa. O céu é que cor? Aí ela vai mandar que é azul. Aí alguém vai lá e edita e fala marrom. Aí ela te manda, o céu do mundo inteiro é marrom. Pô, entendeu? Todo mundo podia editar e pôr o que quisesse dentro da tua imaginação. Então, nunca foi uma fonte confiável. Nem sei se hoje tem esse site ainda disponível. Mas acho que ainda tem. Não sei se ainda tá dessa forma, mas tá, gente? Eu entendo que, assim, muitas coisas vieram para ajudar. Eu utilizo ainda várias ferramentas em IA
para facilitar o nosso trabalho. Pra Inclusive, facilitar. vou mandar um beijo pra Agatha, né? Porque é uma pessoa inteligentíssima, tenho certeza que não precisava do ChatGPT, mas realmente veio para facilitar a nossa vida. Exatamente. Mas a gente não pode pegar essas ferramentas e colocar em primeiro lugar. Exato. A AI é o melhor funcionário que você pode ter, desde que você treine ele de forma correta e constantemente vai atualizando. Quem vai fazer isso? Um ser humano, entendeu? Ai, a minha IA treina a outra IA. Alguma hora vai dar uma zebra nisso aí, que eu não quero nem ver. E outra, celular, gente. Eu sou da... eu não tive celular na infância. Eu não tive celular na infância. Então, a imaginação era aflorada. Eu não podia ir pra rua brincar, porque minha mãe não deixava. Minha mãe era meio general. Então, você vai ver de longe. Eu não podia fazer nada. Então, era eu e eu. 13 anos eu fui filha única. Então, era eu e as caixas que ela tinha lá de papelão. Então, a imaginação aflorava pra conversar com aquelas caixas a tarde toda. Ficava ali papeando e fazendo tudo. Essa geração de agora não sabe o que é isso. Tem televisão no quarto, na sala, na cozinha. Tem gente que tem até no banheiro. Celular... Já nasceu, o celular tá aí. Então, não sei, parece que me falta um pouco ativar essa questão da imaginação. E aí, quando você pega profissionais de marketing, que você fala, esse é bom, quando você para olhar, a maioria vai ser ali antes dos anos 90. Eu acho que eu vou até buscar lá atrás a nossa referência do Diabetes Prata, que já que a gente está falando sobre isso o tempo todo nas redes sociais, de uma coisa que aconteceu no filme, inclusive, alerta de spoiler, acho que pode falar, né? Que spoiler? Que spoiler que o filme já foi? Mas é um momento que ela tenta recuperar ali a essência da moda, porque ela está prestes ali a perder tudo aquilo que ela construiu, que as pessoas construíram, que ia para a mão de uma pessoa que não tinha noção nenhuma do que era moda, do que era arte, do que era história. No ato da venda também. Você pegou a referência que quando vai comprar, o namorado da Emily vai comprar para ela a revista, e aí ele pega e fala assim pra Andy: a gente vai fazer tudo por IA. Isso. A gente vai demitir todo mundo em massa e vai fazer por IA. E é exatamente isso que está acontecendo, né? Eu acredito que muitos profissionais ali, pessoas antigas que são do marketing e tudo mais, historiadores também, ficam nessa luta, né, de tentar não perder tudo isso, porque a tendência é que a IA, a inteligência artificial, tome conta das coisas. É o que eles querem, né? Então, mas as pessoas também estão preguiçosas, né? Vamos combinar. Lá, só não pode perder a essência. Exatamente. O filme, gente, se vocês não assistiram, vão assistir, que vocês vão entender todo esse episódio. O filme, ele traz muita referência. E várias me marcou. Primeiro, a maior crise que eles estão tendo é agora, porque não é mais uma revista, é uma página, né? E eles estão com dificuldade de entender o que os leitores querem ler, já que aqueles que gostam do papel já não têm mais acesso, então praticamente pararam de consumir. E os novos não se interessam, porque é muito superficial, né? As reportagens. Então, uma empresa que foi bem consolidada 20 anos atrás, que o povo se mataria para que ela fizesse 2 linhas ali, hoje está enfrentando uma das maiores crises, porque foi para o digital, porque o digital cresceu de uma forma gigantesca, que era esperado, mas seria esperado ainda... O que cresceu na pandemia, gente? O que o digital, o marketing cresceu na pandemia, era esperado esse crescimento, sim, mas pelo próximo quase 50 anos. Ia ser uma forma mais gradual. De repente, 2 anos, vamos, é agora. Tá, como se revolucionar sempre, né? Eu falo, somos da era da pandemia. Mas beleza, pandemia passou, já vieram outras coisas, já novas regras, tráfego pago. Olha, uma das coisas que eu tô vendo que vai influenciar muito o TikTok Shop. Como
empresas pequenas que trabalham com a questão de capinha de celular, película, ou até a moda mesmo com roupa, elas vão sofrer um grande impacto, esses microempresários, que eu não sei se daqui a 5 anos muitos deles vão estar no mercado. Porque quando a gente faz a comparação de preço, o TikTok Shop, por exemplo, tem capinha por R$5. Você vai na loja aqui em Prudente, a capinha, dependendo do celular, para iPhone, R$5,15. Aí você vai em algum microempreendedor aqui da cidade, porque ele tem custo para estar aberto fisicamente, tudo. Ele tem um custo e ele tem que repassar, tá certo. E aí é R$80. E aí? Como que vende? Aí, como é que vende? Fica difícil vender. Então, assim, como revolucionar? O que eu faço dentro do marketing? Você vai ter que estudar a sua empresa, aonde você consegue trazer mais lucro, ou que você vai poder cortar, ou que tal partir por digital também, entendeu? E aí, que forma que a gente vai conseguir produtos novos, no valor mais baixo, e passar esses produtos com valor mais alto, até qual é o seu preço mínimo? Essa pergunta, quando a gente faz, qual é o menor valor que eu posso chegar no seu produto e no seu serviço para fazer as campanhas? O cliente às vezes não sabe. A empresa às vezes não sabe. Ela não sabe te falar. E mostra que não tem o domínio da própria empresa. Aí não sabe falar, não sabe com quem que a gente pode ver. E a gente tem que falar, ok, vamos ver quanto que é, vamos estudar, que a gente vai estipular aqui para vocês. Aí, novamente, o marketing entrando de forma mais profunda dentro dessa empresa, passando essa consciência para esse cliente e a gente trabalhando. É algo palpável? Eu consigo pegar igual eu estou pegando esse copo? Ou eu consigo postar isso na rede social? Não, mas a gente trabalhou, a gente está trabalhando, então a gente tem que receber. Às vezes a empresa não consegue ter essa visão e não consegue perceber. Talvez muitas dessas falhas são nossas mesmo, de não saber falar para o cliente, falar, olha, eu vou fazer isso, mas não tá no cronograma não, tá? Bonito. É a parte. Exato. E aí, quando falamos de influenciadores, a imagem vende ou não vende? A imagem pessoal, física, a pessoa... Vou gravar, dia de gravação, marcamos, agendando, aí o cliente chega... toda arrumada, alinhada. Não estamos falando de marca, não estamos falando de roupas modernas, estamos falando de posicionamento e imagem. O cliente chegou lá todo alinhado, com uniforme, bonito, cabelo preso, solto, a forma que a pessoa escolheu, mas está ali a aparência, você olha e fala, nossa, está bonita. Ou ele chegando, cabelo malemar preso, ou sem cortar, barba para fazer, porque tem isso também. Barba para fazer, mas você olha e fala, nossa, tá para fazer, né? Aquela barba para fazer bonita, não. Aquela barba feia, horrorosa. Pedindo socorro. Exatamente. Isso influencia ou não influencia na hora de fazer a campanha e botar para rodar? Com certeza. Dentro ali das campanhas, das redes sociais, como também presencial, atendendo o seu cliente. Então, tem que pensar em tudo. Não adianta também estar ali alinhado nas redes sociais, mas na hora que você vai atender o seu cliente, você não se arruma, você não se programa. Então, influencia com certeza. Exato. Então, quando a gente fala de posicionamento, eu trabalho com posicionamento. Às vezes a pessoa fala, eu quero gravar, mas eu não sei o que falar. É por isso que você precisa de mim. Porque sou eu que vou direcionar. Me contrata. Exatamente. Sou eu que vou direcionar as suas falas. Eu estudei para isso. Eu tenho técnica para direcionar você de uma forma que você se sinta confortável dentro das suas limitações. Mas a minha técnica e todo o meu estudo, nada adianta se você não fazer aquilo que eu estou pedindo e chegar de pijama e é a estratégia para vender um carro de ticket alto. Minha filha, tem que ter muita criatividade para pôr uma pessoa de pijama para vender um carro lá de 300 mil e o cliente olhar e falar, eu quero. Eu duvido funcionar. Eu acho que funciona. De pijama. Olha que eu aceito esse desafio. Olha que eu faço essa campanha rodar. A questão é, eu vou falar como... Vamos trazer esse cenário aí. Já que eu trouxe... Tô de pijama, vou anunciar um carro, vou fazer uma propaganda de um carro de 300 mil. Como é que eu vou trazer esse roteiro? A pessoa que tem condições de pagar... anota aí, tá? Dica de ouro de novo, viu?
A pessoa que tem condições de pagar um carro de 300 mil, parcelado 100%, enfim, que é o seu cliente ideal. O que ele quer ver? Ele quer ver o de pijama? Depende. Se for Se esse você tá carro saindo de da 300 sua casa, mil, para ser para passeio, para trazer lazer para a família dele, ele quer um ambiente mais confortável. Então a gente consegue trazer, ei, pai, mãe, você que vive na correria, acordou atrasado para levar seu filho na escola, vai de pijama mesmo com esse carro aqui. Aí eu trouxe uma conexão. Mas é o que ele quer? nem sempre funciona. Aí eu boto mas uma pode pessoa, funcionar. aí eu boto uma Hilux de pijama. O público, normalmente, o cliente que compra Hilux é o pessoal que pega mais estradas de terra, fazendeiro, que vive mais um pouco ali entre sítio e cidade. Ele não quer ver esse de pijama, ele vai falar, mas que jacudo, caramba, e botar essa mulher de pijama e chama de pijama Não pra vai falar. atingir o cliente. Não vai atingir. Por isso que, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu tenho uma loja de esporte e a pessoa que tá me representando ali, ela tem que estar de gravata, de terno e gravata. Gente, pelo amor de Deus. Se não for pra trazer um ar cômico, porque tem que ter muito cuidado, porque o humor não gera venda, gera engajamento, ganha seguidores. Aí, ok. Agora, se o propósito é exclusivo vender, dá pra trazer? Tá, mas tem... Suas vendas com certeza vai ser afetada ainda um pouco ali. Porque, igual você falou, esporte, roupa... não dá. Identidade visual. Exato. A roupa que a pessoa usa ali representando o seu negócio também faz parte da identidade visual da sua empresa. Exatamente. E essa questão por que as empresas têm que contratar um marketing para entender qual que é a identidade visual, entender a missão, visão e valor da sua empresa? Porque quando você vai contratar alguém para falar, seja influenciador ou seja alguém que influencia, você tem que olhar, essa pessoa conversa com o meu público consegue entender ela. Não é você, dona de empresa. Não é eu, Maísa, dona da minha empresa, consigo entender o que a Isa fala. Não, é as clientes, o meu público ideal consegue entender o que a Isa está falando, entendeu? Então, é esse olhar. Vocês ganharam muita dica de ouro hoje, viu? Então, vocês param de Eu espero que tenham anotado tudo. Isso aí. Isa, para essas pessoas que estão nos assistindo em casa, principalmente essas mulheres que viram hoje o Código Feminino e entenderam um pouco mais sobre o marketing, o que você tem a dizer para essas mulheres? Em primeiro lugar, olhe pra cá, gente. Vou olhar pra cá. Pra cá. Em primeiro lugar, olha no espelho. Se olha no espelho e fala, eu sou foda. Eu sou foda. Primeiro de tudo, você precisa se entender, se amar, cuidar da sua saúde mental, cuidar do seu corpo, para você dar conta da sua família, para você dar conta do seu trabalho. Certo? Empreendedora, não desista. Tem obstáculo para um caramba na nossa frente. Sempre vai ter. Por isso que a gente não pode desistir. E cada obstáculo que a gente passar vai ser uma força a mais que a gente vai adquirir. Passa o seu Instagram agora. Meu Instagram. Já contratem a Isa, porque a nossa empresa, além de ser parceira, eu confio plenamente nessa mulher, gente. Vocês precisam entender o que é trabalhar com outra mulher que é linhas opostas, a gente tem pensamentos opostos sobre o mesmo assunto. Foi por isso que eu convidei ela hoje. A gente vai falar da mesma coisa, mas às vezes ela vai para um lado, eu vou para o outro. E ok, não tem rivalidade, não tem brigas. Zero. É zero. Então, mulheres, vivam mais nesses ambientes onde você é acolhida, independente do que você pensa, veste ou faz da sua vida. Qual que é o seu Instagram, Isa? O meu Instagram pessoal é isagarzo_ e o meu Instagram de trabalho é agência.inarte. Então vão lá conhecer um pouquinho do meu trabalho. E eu queria complementar, Maísa, falar que é exatamente isso. Não deve existir rivalidade entre as mulheres. Não podemos, porque juntas nós nos fortalecemos e vamos mais longe ainda. Não existe isso, vamos tirar isso da cabeça. A gente precisa apoiar umas às outras.
Exatamente. A rivalidade que às vezes foi te ensinado, você não sabe da onde, o porquê veio, que você replica e nem percebe como, é o que te afasta do sucesso, do dinheiro e do marketing. Porque tem muita empresa boa aí que é gerenciada por mulheres, fundada por mulheres, e que por besteira você se afasta. E esse foi mais um código feminino para você. Que aqui a gente conta tudo que você precisa saber sobre o dinheiro, sucesso e o marketing.